resquício ainda de maldade que existe dentro de nós, especialmente na nossa boca, na nossa língua. O Senhor tenha misericórdia e nos purifique, ó Deus, dos nossos pecados. O Senhor santifique o nosso coração, a nossa vida. Queremos também, nesse momento, lembrar da Dona Zélia, nossa querida irmã, que está com saudades da tua casa. Assim como o salmista estava com saudade do templo, a nossa irmã testifica para nós que tem saudade de estar aqui. Ó Deus, mas sabemos que se ela não está entre nós, o teu Espírito está lá com ela. E rogamos ao teu Espírito que lhe dê paz, esta paz que o Senhor nos dá quando Jesus toca o nosso coração. Toca o coração da nossa irmã, renova a sua fé, a sua esperança, abençoa os medicamentos, os médicos, aqueles que acompanham. Ó Deus, sustenha a nossa irmã, sustenta ela em nome de Jesus. Lembro também do Reginaldo, toda a sua família que perdeu o seu pai hoje. A Raquel, Senhor, que ainda está no luto, sofrendo bastante com a morte prematura da sua mãe. Toma conta dessas vidas, Senhor. Socorre, é a nossa oração, Senhor. Peço também que nesta hora da tua palavra, o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, e saiamos daqui edificados, ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Encerramos hoje a série Prisões da Alma, e talvez esta prisão que eu vou trabalhar hoje seja de fato uma das mais difíceis de nós nos libertarmos. Eu quero que você acompanhe o texto de Tiago, capítulo 3, Tiago 3, do 1 ao versículo 12. Vou pedir para a Bi ir passando conforme eu vou lendo aí, para a igreja acompanhar. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aí existe uma graduação de juízo. Esses dias eu falava sobre graduação de pecados. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem ou à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce.
Quem daqui já não se deu mal por falar o que não devia? As palavras são comparadas como com flechas que, uma vez lançadas, não voltam mais. Ou as palavras podem ser comparadas também com um saco de penas lançado do alto de um prédio. Depois de lançado, já era. Por isso a Bíblia, no versículo 2 do texto que nós lemos, diz que aquele que controla a língua é perfeito varão, ou seja, é uma pessoa madura. Então, se você quer ter sucesso na vida, você quer que a tua vida vá bem, né? Você deseja relacionar-se bem com as pessoas, você deseja ter uma boa imagem diante das pessoas, uma boa fama, né? Um bom nome diante das pessoas. Você necessariamente precisa tomar cuidado com a sua língua, controlar a sua língua. Queridos, quantas vezes eu tive problemas no meu casamento, minha esposa está aqui, por palavras mal ditas, né? Mesmo que fossem com sinceridade, mesmo que fossem assertivas, faladas de uma maneira errada, no momento errado, palavras que magoaram a Egli e que precisou de tempo, né, para reconstruir a paz entre nós. Falar é uma arte. A Bíblia diz que aquele que é grácil no falar terá por amigo o rei. Ou seja, a pessoa tem acesso às pessoas difíceis quando ela tem graça no seu falar, quando ela fala bem, quando ela sabe falar. Por outro lado, a Bíblia também nos diz que a palavra dura suscita a ira. Ela provoca o ódio e a ira. E eu quero dar um exemplo muito, muito vivo do poder da língua. O que você acha que levou um simples metalúrgico com o ensino fundamental incompleto se tornar presidente da nossa nação? Jorge Salton é um médico que mora em Passo Fundo, escreveu um livro, e nesse livro ele faz relatos de vários personagens. O tema do livro é maniqueísmo. E ele participou na época, em 1985, de uma reunião com colonos que invadiram uma fazenda ali próximo a Passo Fundo. E o clima estava pesado, foice, facão, enxada, né, instrumentos de trabalho, mas instrumentos também de guerra. E ele, na época, viria alguém de São Paulo, um nordestino, para conversar com aquele grupo revoltoso, aquele grupo de colonos, e o clima estava bastante pesado. Já havia um bom tempo que eles estavam acampados naquela fazenda, ninguém os tirava dali. E o Lula ainda naquela época não era tão conhecido, e ele chegou e ele conversou com aquele povo, e ele conseguiu controlar toda aquela multidão de colonos raivosos. Ele conseguiu convencê-los, conseguiu dar um norte, conseguiu dar uma direção, conseguiu dar a eles uma causa. E o Dr. Jorge Salton ficou muito impressionado com a capacidade. E junto com o Dr. Jorge estava um senhor já de idade, muito amigo dele. Disse: você ainda vai ouvir falar desse Luiz Inácio Lula da Silva. E de fato nós ouvimos muito falar dele, e ele chegou à presidência da República pelo poder da língua, pelo poder da sua argumentação. Provérbios nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Quantas pessoas foram marcadas negativamente por palavras malditas, e quantas pessoas foram levantadas, foram reconstruídas por palavras benditas.
Um colega com o qual eu trabalhei, ele não fez faculdade, era casado com uma moça, a sua esposa tinha faculdade, a sua irmã tinha faculdade, e ele não fez faculdade. Por que ele não fez faculdade? Porque ele acreditou nas palavras do seu pai: você é um burro. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos está relacionado com o que falamos, ou com o que ouvimos de línguas mortíferas, seja na empresa, seja na igreja, seja no relacionamento conjugal, seja na nossa parentela, na nossa família por extensão, seja na política, seja no futebol. O jogador Jô perdeu uma grande chance, né, de fazer um grande fair play esses dias aí na semana passada. A sua boca de fato falou o que não devia. Portanto, dominar a língua, sem dúvida, é algo imprescindível para se viver bem. Falar bem, falar com graça, falar com amor, falar com propriedade na hora, no lugar certo, é algo muito mais importante do que nós imaginamos. E de que lado será que nós estamos? Daqueles que se preocupam com o que sai de sua boca, ou do lado daqueles que se orgulham de não terem papas na língua? Papas na língua é uma expressão que vem de uma doença da galinha, em espanhol pepita, é uma doença na língua, e essa doença impede a galinha de cacarejar. Então, quando ela está sem papas na língua, ela está livre para cacarejar. Quem sabe hoje, pela ação do Espírito Santo, a gente pare de se orgulhar de não ter papas na língua. Tem muito cristão que tem orgulho de ser bocudo, de não ter papas na língua. Eu sou sincero mesmo. Para mim é tolerância zero. Tem orgulho disso. Misericórdia. Então vamos olhar o texto de Tiago com atenção. Tiago compara a língua com várias coisas: freio na boca dos cavalos, leme do navio, fogo e veneno, fonte e árvores. A primeira analogia de Tiago, ou seja, o freio na boca do cavalo e o leme do navio, nos indica orientação. Então a língua, ela tem o poder de dirigir, né? O freio na boca do cavalo nos possibilita guiá-lo ou conduzi-lo por onde quer que nós queiramos. Assim também o pequeno leme, né? Um instrumento extremamente pequeno em comparação ao tamanho do navio, é o que conduz toda aquela monstruosidade no mar ou nos rios. Então, com a língua nós orientamos, né? Aqui a palavra de hoje é uma palavra de orientação, são palavras de ensino. Com a língua nós orientamos os nossos filhos, com palavras nós ensinamos as primeiras letras, ensinamos o significado das coisas, ensinamos a ler, a escrever. Através da língua nós somos orientados, através das palavras somos conduzidos. No entanto, nós sabemos que as palavras orientam tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, as palavras na boca de Nelson Mandela tiveram a capacidade de construir uma nova África do Sul. Já assistiu o filme Invictus? Já as palavras na boca ou na língua de Adolf Hitler teve a capacidade de levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. Portanto, a língua tem este poder de dirigir, mesmo que seja uma língua mentirosa. Por exemplo, eu nasci e cresci não comendo manga com leite. Você também, acho que muitos daqui não comeram manga com leite e talvez nem comam hoje. Mas é um mito, isso é um mito inventado pelos senhores de engenho,
porque o leite era um produto relativamente caro, a manga dava nas mangueiras, os escravos comiam as mangas, e eles não queriam que os escravos tomassem o leite, porque era mais caro. Inventaram essa história que fazia mal. Mito, inverdade, poder da língua. Mas Tiago usa também a figura da fagulha, do fogo, que pode botar abaixo quilômetros e quilômetros de floresta. Usa também a figura do veneno que mata, né, este veneno mortífero. Então, queridos, a língua também tem o poder da destruição. A Bíblia nos conta uma história no Antigo Testamento pouco conhecida, pelo menos eu não me lembrava da minha época de criança. É a história de Doeg. Doeg era um amigo do rei Saul, era um aliado do rei Saul, e certa vez Doeg, e Saul perseguiu Davi, e certa vez Doeg ouviu uma conversa entre Davi e o sacerdote Aimeleque, e ele foi e fofocou, né, adulterou as intenções das palavras que ele ouviu. E então o rei Saul foi até a região onde morava Aimeleque e pediu que os seus soldados matassem ele e mais 85 sacerdotes no total. E os seus soldados se recusaram a fazer este serviço. Então Saul virou para Doeg e disse: você vai matá-los. E ele matou 85 sacerdotes, as suas esposas, as suas crianças e seus animais. A língua tem o poder da destruição. Precisamos ter muito cuidado com o que se fala. Você já foi prejudicado por uma palavra maldosa de alguém? Acertadamente, Tiago diz que a língua é mal incontido, é carregado de veneno mortífero. São intrigas provocadas por uma língua leviana, uma língua vingativa, invejosa. Não sei se você sabe, mas este ano morreu um tenente-coronel da antiga União Soviética chamado Dmitry Petrov. Na época, em 1983, em plena Guerra Fria, ele recebeu um falso comunicado de que os Estados Unidos haviam lançado mísseis intercontinentais contra a Rússia. E ele foi checar esta informação, e ele percebeu que era uma informação falsa. Ele tinha o poder de ter lançado sobre os Estados Unidos mísseis intercontinentais também. E aí estaria deflagrada a Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear. Aleluia, ele soube vencer este poder destruidor da língua. Talvez agora a história dele seja contada brevemente em algum filme, né? Assim também como a língua tem o poder da destruição, Tiago nos diz que ela tem também o poder da condenação. No versículo 6, o versículo 6 nos diz que a língua contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Isso é fácil de entender. Jesus disse: toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Quando nós professamos a fé em Jesus, nós somos salvos. Somos salvos por aquilo que dizemos. Logicamente que dizemos porque está em nós, está dentro de nós. Todo que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Lembram-se, por exemplo, de Ananias e Safira, no livro de Atos, quando eles mentiram aos apóstolos sobre o valor do campo que eles haviam vendido. Na verdade, eles mentiram ao Espírito Santo.
E eles foram mortos naquele instante. Primeiro um, depois o outro que confirmou a mentira. Queridos, nós vivemos dias em que as pessoas falam o que vem no nariz. Falam desbocadamente, falam debochadamente, falam levianamente. Eu fico preocupado porque no mundo nós temos autoridades e a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. Não é porque eu não gosto de uma certa autoridade constituída no meu país que eu posso chegar na televisão, num show ou em alguma coisa e desmoralizar esta pessoa. As pessoas falam, acusam, falam com malícia, falam com maldade, não sabem se é verdade, mas falam como se fosse. O ex-presidente Lula estava na França e num discurso acalorado ele falou: no Brasil nós temos 20 milhões de crianças de rua. Eu acho que tinha um ministro que depois deu uma cutucada, Lula, não cabe 20 milhões na rua, não sei se foi 20 milhões, mas acho que sim. E ele fala: já falei. Vendeu o peixe. É preciso cuidado, somos cristãos, né? Se nós participarmos disso, nós estamos nos condenando a nós mesmos. No versículo 8, nos diz que a Bíblia, porém, a Bíblia nos diz, porém, que nenhum homem é capaz de domar a língua, né? Então, outra característica da língua é que ela é indomável. Quando nós conseguimos raciocinar, quando nós conseguimos refletir, a palavra já foi e não volta mais. Por isso o salmista no Salmo 141, versículo 3, ele disse assim: põe guarda, Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tiago ainda compara a língua com uma fonte. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela maldizemos ou amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Esta é uma outra característica da língua. Ela é dúbia, ela é incoerente e ao mesmo tempo ela é contraditória, porque com ela falamos mal das pessoas, julgamos, fofocamos, maldizemos a nossa sorte e ao mesmo tempo com ela bendizemos e louvamos ao Senhor. Como pode isso? Como pode bênção e maldição proceder da mesma fonte? Queridos, diante de tudo isso, do grande poder de destruir, do grande poder de construir, do grande poder de amaldiçoar, do grande poder de abençoar e também do grande poder de se condenar e de se contradizer, diante disso tudo, qual é a minha postura como cristão? Qual é a tua postura como cristão? A resposta está aí. No versículo 10, o que a Bíblia diz? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente usarmos a nossa língua ou a nossa boca para a maldade. Por quê? Porque especialmente nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Estaremos servindo a dois senhores. Estaremos misturando o sagrado com o profano, estaremos misturando santidade com pecado, estaremos nos contaminando desta maneira. Portanto, nós devemos levar muito a sério e se preocupar sim com o que falamos. Mas eu não dou conta para ninguém. Se você é cristão, você dá conta para uma pessoa, só uma. O teu Senhor, que é Jesus Cristo.
Quero fazer uma analogia que Tiago não faria na sua época, né? A nossa língua é como um pitbull, perigoso. Dizem que tem pitbull manso, né? O Jonatas falou que tem. Ele é domador de cães. Está ali, está rindo. Tem mesmo ou não? Tem? Eu não acredito muito. Mas digamos que a nossa língua é como um pitbull perigoso. Coleira curta para o pitbull, coleira curta para a nossa língua. Quantas pessoas já perderam o emprego por causa da língua? E quantas pessoas já ganharam emprego por causa da língua? E queridos, nós precisamos entender que esse assunto é mais profundo do que nós imaginamos, porque revela algo que está mais embaixo. Jesus disse em Mateus: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso que Jesus disse acertadamente que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, onde está o problema? Portanto, queridos, quem não controla a língua, quem a usa para a destruição, para a condenação, para ferir, para a malícia, está na verdade evidenciando algo mais profundo, nada mais, nada menos do que aquilo que está em seu coração. Caso esteja saindo água suja na pia, na torneira da pia da sua cozinha, você acha que o problema está na torneira? Você vai trocar a torneira? Claro que não. Você vai aonde? Você vai no reservatório, na caixa d'água. Lá está o problema. O que você diz evidencia o que você tem no coração. O que você diz revela quem você é. O que você diz mostra qual é a tua natureza interior. O que você diz mostra quem é o teu pai espiritual, se é Deus ou Satanás. E mostra quem é o teu Senhor. Então, queridos, falar não é algo corriqueiro, superficial. Falar é uma questão muito mais profunda. Boca suja revela um coração sujo. Boca amarga transparece um coração amargurado. Boca crítica mostra um coração duro, sem amor, sem quebrantamento. Por isso, nesta noite, se você se orgulha de não ter papas na língua, isso mostra tão somente o teu coração duro, de pedra, né? Você precisa se arrepender, e se arrepender hoje mesmo. Não é uma qualidade como você sempre achou, ou como as pessoas sempre acharam. É um problema, e é um problema grave. É um problema grave, porque é uma questão de fonte, é uma questão de natureza interna, uma questão de coração. Deus precisa e Deus quer trabalhar em nós, em cada um de nós. Tiago 3:2 nos diz: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Quantos de nós estamos há tanto tempo na igreja, há muitos anos na igreja, mas as nossas palavras são ácidas, as nossas palavras são amargas, são críticas, são sem amor, são sem piedade, são sem compaixão,
língua afiada para criticar, língua afiada para julgar, e muitas vezes sem ter uma noção mais real do que está acontecendo, sem critério. Esposas cristãs com línguas afiadas para julgar e criticar o marido, mas que não tem uma palavra abençoadora. Maridos cristãos indiferentes, que deveriam usar a língua para o diálogo, mas não usam. Não têm uma palavra de sacerdote para abençoar, para consolar, para dirigir a sua esposa, os seus filhos. Deus precisa trabalhar a fonte. Uma boca que profere essas coisas vem de uma pessoa que nasceu de novo? Será que nascemos de novo? Será que de fato nós temos um novo coração, um coração de carne e não um coração de pedra? Jesus nos diz também que pelo fruto os conhecereis, portanto a nossa língua mostra tão somente quem nós somos. E aí nós olhamos para Paulo, nós precisamos morrer. Essa língua mortífera precisa morrer. Nós precisamos morrer com Cristo e nascer de novo. Deus precisa implantar em nós uma nova natureza, essa natureza que agora jorrará uma nova fonte de bênção e não de maldição. Porque aquele que não nasce de novo, continuadamente terá uma boca usada para destruição. Este é um ponto que nós precisamos considerar. O segundo ponto é que se nós já nascemos de novo, se somos cristãos regenerados, se Cristo habita em nós pelo seu Espírito, mas a nossa língua ainda é usada de uma maneira dividida, como diz Tiago, com ela bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos a imagem e semelhança de Deus que somos nós mesmos, seres humanos. De uma só boca procede bênção e maldição. Então nós precisamos hoje, sem demora, olhar para dentro de nós, pedir ajuda ao Espírito Santo, identificar onde está o problema e tratar, queridos. Tratar. Se existe amargura, se tem uma ferida, a boca vai proferir amargura, precisa tratar a fonte. Se existe inveja, precisamos nos arrepender. Se existe ódio, precisamos curar. Se existe algum tipo de injustiça cometida contra nós, nós precisamos buscar uma solução. O que nós não podemos é usar a nossa língua para ferir, destruir, dividir, confundir e matar as pessoas espiritualmente. Provérbios também nos diz: a língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Queridos, se Cristo habita em nós, o que nós falaremos? O que eu estou falando nessa noite? Estou falando do Evangelho. Nós somos chamados de evangélicos. Nós cremos no Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa vive em nós. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele habita em nós pelo Espírito Santo. Então eu devo usar a minha boca para falar o que Cristo falou. Eu preciso ser manso e humilde como Cristo foi. Talvez o Fernando não seja manso, mas o Cristo que habita no Fernando é manso. Você entende? Isto é Evangelho. Talvez o Pedro, o João e a Maria não sejam mansos, mas eles irão manifestar mansidão, gentileza, delicadeza, educação, porque o Santo vive neles. O fruto do Espírito Santo é mansidão, é domínio próprio. Este é o Evangelho. É isto que está para nós hoje. Iremos manifestar a pureza em nossas palavras, tão somente
porque o puro vive em nós, o imaculado, Jesus Cristo. Este é o nosso desafio nesta noite. Então, não brinque com palavras. Pense antes de falar, pondere, ouça mais e fale menos. Dome a sua língua, e Deus não nos pede nada que nos dê condições de fazer. Cristo, através do Espírito, nos dá esta condição. E aí eu encerro novamente com o mesmo texto. Primeiro, na tradução linguagem de hoje. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo já nos libertou há 2000 anos atrás, quando Ele disse: está consumado. E a sua morte foi a minha morte e a tua morte. A língua mortífera foi crucificada com Cristo. Morremos, fomos sepultados, mas na ressurreição de Cristo fomos ressuscitados. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Uma nova natureza, uma nova fonte, que jorra bondade, que jorra amor e todos os outros frutos do Espírito de Cristo que vive em nós. Reflita bastante como tem sido o seu dia a dia e as suas conversas em todas as áreas de atuação do seu dia a dia. Pense, Deus quer, Deus precisa e Deus quer trabalhar em nós. Vamos cantar o hino 236. Vamos colocar em pé.